Olá, meu nome é Sabrina e hoje eu vou apresentar um trabalho de TCC para o Colégio São Jerônimo. Eu estou no terceiro médio e o que eu vou apresentar é relacionado à minha vida, ao meu trabalho e à carreira dos meus pais também. E bem, então hoje eu vou apresentar sobre a competitividade entre micro e pequenas empresas. Ah, um minutinho, vou apresentar. Bem, é isso então, competitividade entre micro e pequenas empresas. Bem, explicando mais ou menos como vai ser o meu trabalho, eu quero explicar como que é o comércio de roupa nas ruas, como que é o varejo e como que todas as pessoas têm um pouco de necessidade de ter roupa todos os dias, muitas têm necessidade de ter uma roupa nova todas as semanas e como isso é relativamente um vício para todo mundo. E eu vou explicando de passo a passo, vou começar explicando de onde começou, quais foram as primeiras empresas, depois como elas passaram para o online, deixaram de ter lojas físicas algumas, e assim em diante. Bem, para começar, eu vou apresentar a lista de abreviaturas para vocês. Bem, MPE são as micro e pequenas empresas. PME, pequena e média empresa. MPME, micro, pequena e média empresa. PE, pequena empresa. MGE, médias e grandes empresas. A minha empresa, a empresa que eu trabalho, ela está localizada na PME, pequena e média empresa. E começando com a evolução de quando começou o comércio, eu vou mostrar sobre o varejo, né? Que é o que eu trabalho. Em 1649, houve a criação da Companhia Geral do Comércio do Brasil. Os estabelecimentos se vendiam em itens importados, como os vinhos, leites, farinhas, coisas desse tipo, não já roupas no caso, né? Eram mais coisas domésticas, coisas para casa e tal. Em 1808 foi a chegada da família real no Rio de Janeiro. Então foi quando as primeiras lojas de luxo começaram a aparecer, né, por conta da família real e tudo mais. Em 1900, em São Paulo, a industrialização e a chegada dos imigrantes marcaram o surgimento das feiras livres, que aí é quando os ambulantes, armazéns, né, dando nome de secos e molhados, começaram a aparecer, que é mais coisas também assim, não como roupas também, né, coisas mais casa, tal, ali. Em 1908, a inauguração das lojas pernambucanas, o primeiro Magazine brasileiro, dá início a um novo ciclo no comércio do país. E aí, nos anos seguintes, teve a inauguração da Mesbla, em 1912, e do Mapim, em 1913. E essa figura que está do lado, essa é a fachada das casas pernambucanas, ali, quando elas chegaram no Brasil, a primeira, né?
No caso, e essa é a imagem dela, da fachada dela, né? Totalmente diferente de hoje em dia. Né? Em 1947, a primeira loja de 100 atendentes. O frigorífico Windows abre a sua primeira loja sem atendentes, em balcões de São Paulo, mas o público rejeita o formato. Então, quer dizer o quê? Que o público não gostou muito dessa nova forma de vender sem atendentes para uma pessoa dar atenção e tal, né? Eles rejeitaram bem. Em 1949, a americana Sears chega ao Brasil. A loja é pioneira na venda de catálogo. Eles apostavam muito nas vendas, assim, mostrando os seus próprios catálogos, já com os produtos com descrição. Em 1953, apareceu o primeiro mercado, né? O Sirva-se em São Paulo, a aparência do autosserviço são similares ao dos supermercados americanos, que já faziam sucesso desde 1920. Quando ele chegou aqui, ele tinha totalmente a cara dos supermercados, né, dos Estados Unidos. E em 1966, é inaugurado o primeiro shopping center do Brasil, o Iguatemi, em São Paulo. Foi quando houve o primeiro shopping, né? O primeiro local com lojas assim juntas, né? Em 1973, São Paulo ganha seu primeiro atacado de autosserviço, o Macro. Em 1975, surge o primeiro hipermercado do país, o Carrefour. Em São Paulo, o modelo teve grande impulso nos anos depois, no período de hiperinflação em 1992. Em 1992, a Magazine Luiza lança seu primeiro comércio virtual, né, no Brasil, que funciona em terminais ainda sem conexão na internet. 1995. O Ministério das Comunicações libera a conexão à internet para fins comerciais, dando o primeiro passo, né, a primeira entrada para o e-commerce. Nos Estados Unidos, surgem o Amazon e o eBay. Em 1996, o empresário Ricardo Jordão Magalhães inaugura o primeiro e-commerce, Brás Software. No mesmo ano, com a abertura da primeira Saraiva Megastore em São Paulo, ganha força o modelo das lojas especializadas com mais de 1.000 metros quadrados de áreas de vendas. Então, foi a primeira loja que realmente abriu uma grande área para você conseguir trabalhar, uma loja bem grande, foi a primeira passada deles ali. E essa imagem que tem do lado é a fachada da Sears quando ela chegou aqui no Brasil. Bem, já há alguns anos aí, 2000, surge a banda larga no Brasil, que permitiu a navegação mais rápida e segura, fortalecendo o e-commerce. Foi quando o e-commerce conseguiu dar um passo à frente por ter acesso, né, à internet mais rápida, e aí conseguiram desenvolver bem melhor. 2015. O despeito das previsões sobre os fins das lojas físicas.
As lojas físicas deram uma parada, né? Tipo assim, começaram a ter mais lojas virtuais, online, né? E nasce um novo modelo do comércio tecnológico, no qual as plataformas on e offline funcionam de forma complementar. Voltando, essa é a loja da Bra Software, né? Que tinha dentro na época, tudo, né? A importância da micro e pequena empresa no Brasil. Bem, a importância da micro e pequena empresa no Brasil é vista por todos, né? Como qualquer um consegue ver, as lojas que tem de rua, os varejos, né? Que todo mundo compra, é muito mais acessível. E as pequenas empresas são uma boa parte do PIB do Brasil, que juntas são em média 9 milhões de micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas têm um grande papel no crescimento do país. Essas empresas ajudam muito para o aumento dos empregos da população. Como eu disse, são muitas lojas, então tem muito acesso, precisam de muitos funcionários, né? Que é uma das principais causas da desigualdade de uma boa parte da população. Segundo os dados do IBGE, as empresas de pequeno porte representam 20% do PIB, Produto Interno Bruto, e são responsáveis por pelo menos 60% de quase 100 milhões de empregos do país. Então, elas estão ali com mais de metade de todo o emprego, né? Os pequenos negócios são responsáveis por mais da metade dos empregos formados, concentrados principalmente nas atividades de comércio e serviços. As micro e pequenas empresas representam, em 2017, ano analisado pelo estudo, 66% dos empregos no comércio, 48% nos serviços e 43% nas indústrias. Bem, aqui eu peguei um depoimento que, no caso da minha mãe, que é a dona da empresa, e ela me deu como que começou, como tudo começou, se hoje em dia é igual antigamente em relação a vendas, em relação à venda de produtos, e ela falou tudo desde o comecinho. E agora eu vou ler um pouco, eu vou ler o depoimento dela e depois eu explico mais ou menos essa tabela para vocês. Quando comecei, tinha apenas 13 anos de idade, trabalhando como vendedora em uma loja de calçados na rua Capitão Tiago Luz, em Santo Amaro. Desde então, fui adquirindo experiência, trabalhei por 5 anos nesta loja. Então, entrei de sócia com meu patrão em uma banca de sapatos na mesma rua. Logo em seguida, mudamos para o ramo de vestuário, onde realmente percebi que ele tinha feito aquilo para me ajudar. Então, terminamos a sociedade e segui sozinha com meu marido. Chegamos a ter 7 bancas, fomos bem-sucedidos nesse período. Até que um dia decidi que precisava de algo mais seguro. Em 2007, abri minha primeira empresa e montei uma loja. E foi mais fácil do que imaginei. E no decorrer dos anos, foi tudo dando certo. E consegui abrir mais de 6 lojas até 2014. Foi quando realmente senti a crise e decidi continuar só com o que tinha, pois as coisas estavam muito difíceis. Antigamente, era muito mais fácil agir no ramo de vestuário, em loja física. Hoje em dia está muito difícil. As vendas online cresceram muito, então, para continuar de portas abertas, tem que estar sempre renovando, reinventando, até mesmo porque quem vende online não tem custos com aluguel, água, luz, segurança, entre outras milhares de coisas. Quando comecei, trabalhava com um número pequeno de peças. Hoje a variedade tem que ser enorme e sempre com qualidade.
O público procura sempre o menor preço, com qualidade e um bom atendimento. De 2014 até o período atual, 2020, só foi piorando o comércio. Ando muito na região do Brás e o número de portas fechadas é assustador. Nos anos atrás, essas portas fechadas eram muito disputadas pelos comerciantes. Sem contar agora, em 2020, que essa pandemia inesperada não foi fácil. O susto foi muito grande e quando penso, estou com as portas fechadas e as contas não param de chegar. Então pensei, temos que mudar e fazer algo diferente. Partimos para as vendas online, divulgação pela internet, onde acabamos abrindo novas portas para as vendas, mesmo depois com as lojas físicas abertas. Bem, esse foi o depoimento dela. Eu perguntei para ela como que ela se sentia de não poder vender, ela não ter um acesso por causa da pandemia a vendas, ela não ter como abrir as portas, não é por ela não querer trabalhar, é não conseguir. E ela falou que se sentia meio assim impotente, ela não conseguia fazer o que ela sempre fez. Ela falou que fica tipo ano novo, só essas datas mais assim, Natal, que fechados e ficou aí 2, 3 meses, quantos meses, né? Fechados, sem abrir nenhum dia. Então ela falou que foi uma experiência muito ruim para ela. E esse gráfico que tem aí é um gráfico de vendas durante todos os anos, desde que ela começou com loja mesmo, né? Que aí ela saiu das bancas e foi para a loja física, de portas fechadas, como diz ela, né? E até 2020, até agora. Ela foi estimando mais ou menos que quando ela abriu já teve um resultado maravilhoso, ela não precisou de muito trabalho para fazer as vendas subirem rapidamente. E dali só foi melhorando. 2007, 2008, 2009, 2010. Em 2011, ela, né, isso é uma visão dela, não é uma visão geral do país, é uma visão dela. Em 2011, as vendas ela sentiu que deu uma baixada, ela sentiu uma diferença pouca, mas ela sentiu. Em 2012 também caiu, em 2013 e em 2014 ela sentiu que deu uma boa caída nas vendas, que foi algo assustador, assim, sabe? E em 2015 continuou caindo, em 2016 ela sentiu uma diferença enorme. E assim foi caindo em 2017, 2018. Em 2019, ela sentiu uma melhoradinha. Ela sentiu que no ramo tudo estava melhorando, que ela que estava tendo mais giro. E aí, quando começou a melhorar, chegou a pandemia e deu uma quebrada, né? O, as portas fecharam, então ficou muito tempo sem o ciclo de roupas girar, não sei o que. Mesmo com as vendas online, elas demoraram para conseguir dar uma aumentada, né? E aí o rendimento caiu bastante da loja. Comércio online. Bem, também é um ponto de vista da empresa, não é um ponto de vista do país. O ponto de vista da empresa foi que quando tudo começou, foi postado as primeiras fotos no Instagram em 2018. Teve uma boa repercussão e como no início da pandemia do coronavírus em 2020, foi percebido que as redes sociais começaram a evoluir muito para a divulgação de roupas e que a visibilidade das lojas pequenas eram altas. Depois de pensar muito sobre o assunto, discutir tudo, aumentamos o número de fotos, começamos a investir mesmo na loja, tal, falando, não, vamos tentar fazer crescer e realmente vender online. E aí fizemos parcerias com marcas, sorteios, entre outras divulgações em que o público se interessava muito. Geralmente o sorteio deixava o público bem
ansioso por uma live e assim a gente foi conseguindo trazer mais gente para próximo, né? Logo depois que começou a dar certo tudo aí, veio a pandemia e aí sim foi visto que iria, mais que nunca, né, precisar firmar na internet, pois as lojas físicas não podiam abrir. Então firmou-se os acessos por Instagram, Facebook, WhatsApp. Até no Mercado Livre a gente tentou fazer um cadastro e tudo, mas acabou não dando certo, não teve rendimento e aí a gente desistiu. Então, hoje em dia a gente continua com as vendas online, mas a gente continua no Instagram, Facebook e no WhatsApp vendendo. E esse gráfico, ele é do começo da pandemia. Como que foram as vendas quando a pandemia começou, que a pandemia começou no comecinho, né? Mas a gente começou a investir mesmo em abril. E aí abril estava bem fraco ainda, né? As pessoas estarem com medo e tudo. E aí em maio, por ser inverno e as pessoas estavam precisando muito de roupa de frio, e aí em maio e junho tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, então presente, tudo, né? Então aí deu uma boa aumentada na, nas vendas, foi aí que a gente sentiu uma boa diferença, tinha bastante entrega e tudo. E aí em julho as pessoas já tinham comprado, as datas já tinham dado uma passada, né? E aí caiu de novo. E aí foi assim, tipo, começou algumas lojas abrirem, as pessoas gastarem com outras coisas, e principalmente as lojas abrirem mesmo, as portas abrirem. Então as pessoas preferem ir até a loja, comprar, e aí acabou caindo. E agora, né, fechei em novembro aí, porque dezembro não fechou o mês ainda, mas só tá caindo, né, as vendas online. Público-alvo. Bem, o nosso público-alvo trata-se de todo tipo de pessoas, né? A gente atende tanto feminino quanto masculino, plus size, dentre outras coisas. O que é um público-alvo? Trata-se de um grupo específico de consumidores ou organizações que compartilham um perfil semelhante e por isso devem ser o foco das ações de marketing e vendas de empresas, uma vez que estão dispostos a adquirir produtos e serviços que aquela oferece. Bem, é, e o público depende muito da loja, do que como dizer, a cara, né, o visual da sua loja traz, o que você oferece, o que mais tem. Mas falando sobre esse gráfico, sobre a nossa loja, o que a gente mais vende é o feminino. No caso, esse plus size é tanto o masculino quanto o feminino, mas ali ele está sempre menor do que o masculino e o feminino. O feminino é um ponto muito forte, porque geralmente as meninas gostam de comprar roupa toda semana, precisam de roupas novas para sair. Então, geralmente é o público mais forte. Homens já dá uma caída e no plus size também. Tipos de vestuário. Com o público é partido para o mais jovem, o tipo de vestimenta é a mais descolada, modinha, o que eu falei, né? As meninas, né? Geralmente as menininhas mais novas precisam de roupas todas as semanas, roupas diferentes, então elas investem muito nisso. Então, geralmente a modinha tá ali no topo sempre. As roupas que estão na moda geralmente são calça jeans, legs, blusinhas básicas, crops, bodies. Geralmente é esse meio aí, né? Mas no geral, todos os tipos de roupas, tanto com o público mais jovem, tanto quanto o público mais de idade, para várias ocasiões, né?
dia a dia específicas, como festas, reuniões, roupas casuais, entre outros. E falando um pouco desse gráfico, o que a gente vende mais é a modinha mesmo, que é a roupa de sair, né? A gente fala, que gosta mais, que vai mais para cropped, body, shortinho, calça jeans. E dia a dia também tá bem próximo ali, né? Porque precisa para trabalhar, estudar, todas essas coisas que a gente precisa, independente da idade, a gente precisa para todos os dias, né? Que aí vai desde calça jeans, a leg, a blusa básica, entre outros. O casual e o esporte fino vai bem lá embaixo, porque é mais ocasiões meio certas, como casamento, essas ocasiões mais específicas, né? E é isso. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu expliquei mais ou menos o teórico, né? O que o país tem, o que foi o começo do comércio e varejo, e, e falei bastante sobre o que eu trabalho. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu faço, o que eu penso. E é isso. Obrigada. Será que foi? Ai, Deus.